As bombas atômicas são armas que geram explosões que resultam da liberação repentina de energia sobre divisão ou fissão dos núcleos de um elemento pesado, como por exemplo o plutônio ou urânio. Isso são fatos que quase todos nós conhecemos, mas você sabe quantas delas existem no mundo? E que existe um protocolo de apocalipse já planejado? E o que será que o criador da bomba atômica disse após ver sua criação funcionando? Seja bem-vindo ao canal Doutor Curioso e já deixe seu like, porque hoje teremos 8 curiosidades sobre as bombas atômicas. Curiosidade número 1. Tem o suficiente para todo mundo. Existem cerca de mais de 12.000 armas nucleares atualmente no mundo e somente os Estados Unidos e a Rússia são donos de mais de 90% de todas as armas nucleares do planeta. Segundo uma pesquisa de mapeamento inovadora, divulgada em 2020 no Fórum Urbano Mundial, existem cerca de 10.000 cidades na Terra usando uma definição mais universal para a palavra cidade. No entanto, somente 440 têm populações entre 1 e 5 milhões de pessoas. Cada cidade precisaria de 1 ou no máximo 3 ogivas nucleares para ser destruída. Isso mesmo, tem bomba suficiente para sumir com todas as grandes cidades da Terra. Ok, isso não soa muito inspirador. Vamos fazer um exercício de imaginação agora. Imagine todas essas bombas explodindo em um único ponto. Qual seria o resultado? Bom, para começar, teríamos uma explosão que produziria um incêndio de 50.000 km de diâmetro e uma onda de choque que destruiria qualquer coisa em um raio de 3.000 km. A onda de pressão iria correr o globo por várias semanas e poderia ser ouvida nos 4 cantos da Terra. A nuvem, em forma de cogumelo, chegaria perto do espaço e se estenderia até os confins da atmosfera da Terra. Uma explosão na floresta amazônica iniciaria um incêndio que destruiria todo o continente, e ainda teríamos os efeitos de longo prazo para o ecossistema do mundo, que seria muito radioativo. E a floresta amazônica seria totalmente apagada do mapa. E por fim, teríamos o final da maior parte da humanidade. Muito sinistro, não? Curiosidade número 2. Apostando alto. Se imagine na seguinte situação. Um ataque nuclear é lançado no seu país e você tem que informar seus superiores que vão contra-atacar, resultando na Terceira Guerra Mundial. Ou então, você pode esperar os mísseis inimigos atingirem seu alvo, causando milhões de baixas. Uma situação muito tensa. E Stanislav Petrov teve que passar por isso no dia 26 de setembro de 1983. Os operadores de radares soviéticos identificaram que um míssil nuclear dos Estados Unidos havia sido lançado pouco tempo depois, mas 4 mísseis foram detectados. Petrov decidiu não informar seus superiores. Em vez disso, ele considerou que se os Estados Unidos atacassem a União Soviética com armas nucleares, não usaria só 5, e sim um total de centenas de mísseis. Mas o único jeito de saber era esperando os supostos mísseis atingirem seu alvo. Se estivesse certo, terá impossibilitado uma guerra. Caso contrário, o resultado seria catastrófico. Então, ele apostou na opção da inércia, tornando a sua decisão a maior aposta da história da humanidade. Depois de alguns minutos, a teoria de Petrov de que foi um alarme falso foi confirmada. Ufa, ainda bem. Na verdade, um satélite soviético havia confundido a luz do Sol refletida no topo das nuvens com mísseis, ou seja, não havia nenhum ataque. Aposto que essa foi a maior sensação de alívio que Petrov teve na vida. Se ele seguisse o protocolo alertado, seus superiores, poucos minutos
centenas de mísseis nucleares teriam sido disparados em direção ao território norte-americano. Apenas em uma hora, a guerra nuclear teria acabado com a vida de milhões e milhões de pessoas. Curiosidade número 3. Apocalipse planejado. Existe uma estratégia chamada destruição mútua assegurada, ou abreviando do inglês MAD, M-A-D, que simplesmente ameaça um apocalipse que acabaria com todos, e o que faz com que ninguém seja psicopata o suficiente para apertar o grande botão vermelho e dar início a uma guerra nuclear. Você deve estar se perguntando como isso funciona. A ideia é baseada no princípio de dissuasão fundado na nação de que um ataque nuclear de uma superpotência enfrentaria um contra-ataque nuclear avassalador, de modo que tanto o atacante quanto o defensor seriam completamente aniquilados. É exatamente igual a Dilma falava. Não acho que quem ganha ou quem perde. Não acho que alguém deve ganhar ou perder, nem quem vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. No mínimo, isso soa muito assustador. Mas olhem bem, essa é a principal razão pela qual nenhuma ogiva nuclear foi usada, desde a Segunda Guerra Mundial. A estratégia é efetiva, afinal, todos querem evitar o pior das consequências, que é a aniquilação nuclear. Uma observação interessante é que a destruição mútua assegurada, ou do inglês Mutual Assured Destruction, pode ser abreviado como MAD, M-A-D. A palavra MAD pode ser traduzida como louco para o português, e isso é uma espécie de crítica para argumentar que portar armas capazes de destruir a sociedade é, no mínimo, insanidade. Curiosidade número 4. Inverno nuclear. Se eu te dissesse que uma guerra nuclear esfriaria o mundo, um pouco anti-intuitivo, mas acontece que a poeira radioativa e a fumaça bloqueariam uma grande parte da luz solar, fazendo com que a Terra ficasse mais fria, causando assim o inverno nuclear. Com a queda da temperatura e sem luz, as colheitas do mundo, banhadas em trevas, morreriam. Desse modo, teremos a maior epidemia de fome da história. Bilhões de pessoas morreriam sem ter acesso a nenhum tipo de sustento. No pior dos cenários, as temperaturas na superfície da Terra cairiam até 16 graus Celsius. Portanto, aproximadamente 5 bilhões de pessoas perderiam suas vidas. Curiosidade número 5. Duro de matar. Tsutomu Yamaguchi foi o único a ser reconhecido pelo governo japonês por sobreviver a não só mas a 2 ataques de bombas nucleares no Japão, quando os Estados Unidos lançaram tais bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial. Tsutomu Yamaguchi sofreu o primeiro ataque durante uma viagem de negócios em 6 de agosto de 1945. Ele sobreviveu com queimaduras no rosto e nos braços e voltou para casa em Nagasaki. 3 dias depois, a segunda bomba atômica caiu, destruindo a casa de Yamaguchi. Sua família tinha saído para procurar pomadas para tratar suas queimaduras. Eles estavam seguros em um túnel e também sobreviveram. Se esse é o homem mais azarado ou mais sortudo, eu não sei. Então, peço sua opinião nos comentários. Curiosidade número 6. O rei de todas as bombas. Tsar Bomba foi a mais poderosa arma da história. Originalmente projetado para 100 megatons, mas tiveram que cortar metade do combustível do projeto para limitar o dano absurdo que ela teria. A Tsar Bomba teve 50 megatons, o que é bem mais forte que a bomba lançada sobre Hiroshima, absurdamente cerca de 3.800 vezes mais forte. A detonação da Tsar gerou um raio de 35 km de destruição, o suficiente para
instantaneamente uma metrópole como São Paulo ou Paris. Não há nenhuma evidência de uma arma tão poderosa quanto essa que já tenha sido feita, o que faz com que a Tizá realmente mereça a fama que tem. Um operador de câmera presente comentou o seguinte: as nuvens a uma grande distância abaixo e acima do avião foram iluminados pelo clarão da bola de fogo e por um instante tornaram-se transparentes. A propagação da luz incandescente sobre o mar era algo impressionante. Nesse momento, o nosso avião emergiu do meio de uma camada de nuvens e podemos observar uma gigantesca esfera de fogo brilhante e alaranjada ralando em direção ao céu. O espetáculo foi fantástico, irreal, sobrenatural. Curiosidade número 7. Como isso é possível? Você sabia que Hiroshima e Nagasaki não são mais radioativos? Como isso é possível? Acontece que as bombas não tocaram no solo, mas foram detonadas no ar. Quando detonada, as bombas foram completamente vaporizadas e, portanto, a radiação foi distribuída em uma grande área pela explosão e a radiação residual foi deixada para trás, mas diminuiu rapidamente. De acordo com o site do governo local da cidade de Hiroshima, 80% da radiação residual foi diluída 24 horas após o bombardeio. Ou seja, você pode morar tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki, mas não em Chernobyl, que teve seu solo contaminado. Logo depois de ver sua invenção funcionando, Oppenheimer, o líder do projeto, deu um grande suspiro de alívio. Suas primeiras palavras foram: "Acho que funcionou." Mais tarde, ele comentou como ele e sua equipe lidaram com esse importante momento que mudou a história da humanidade. Sabíamos que o mundo não seria o mesmo. Algumas pessoas riram, algumas pessoas choraram. A maioria das pessoas ficou em silêncio. Lembrei-me da linha da escritura hindu, o Bhagavad Gita. Agora eu me tornei a morte, destruidor de mundos. Suponho que todos pensávamos isso, de uma forma ou de outra. Esperar que todos vocês tenham gostado do primeiro vídeo do canal e que tenhamos um número razoável de visualizações e assim nós teremos uma segunda parte. Realmente esperamos que tenham gostado do nosso conteúdo.